Na verdade, eu tô meio que esperando o pessoal entrar, né? Mas até agora, acho que o povo não tá muito afim, não. Deixa eu dar mais uma chamada aqui. Esperar uns 5 minutinhos pra gente começar. Pra ver se a galera entra. Mas eu vou mandar essas questões lá no grupo pra vocês. Calma aí. Elas estão ali no foto de quadro, mas já é alguma coisa. Cadê? Mas eu botei no grupo de vocês lá, no Classroom, que é o outro link que eu enviei. É um material que são as questões dessa lista, tá? Dessa lista maior. Que ela, na real, ela é mais complexa, tá? Essas questões que ele passou aqui para vocês, eu vi que algumas são meio que do livro. Acho que duas delas são parecidas com o livro. Ele só, tipo, foi fazendo ali, tá? Com ele escrevendo, então você não dá pra saber de onde que é exatamente. Mas essas outras 12 que tem, elas estão lá no Classroom. Deixa eu até mostrar aqui pra você, cara. Que já vai ficar gravado também na aula. Depois quando a galera for ver, vocês vão saber. Cadê? Deixa eu fazer esse caminho com vocês, fica mais fácil. Aqui. Enfim, esse outro link que eu mandei para vocês, lá do material do Classroom, é por quê? Porque aqui vocês vão ter um pouco mais organizadas essas questões que ele passou para vocês, tá? Porque aí tem essas novas, que eu não sabia até, sei lá, 2 horas atrás. Mas essas outras, das 9 questões que ele vai dar no teste, tá? São 9 questões. 6 vão ser essas que ele deu no quadro, eu mandei ali no grupo para vocês. E outras 3 é de alguma dessas 12 aqui, dessa lista. Que eu acho que são mais difíceis. Algumas ali, tá? Não são todas. Por exemplo, essa número 1 aqui, ela é bem de boa, pô. É um cilindro equilátero, um metro de raio, ele sabe o volume. Então, calcula o volume tendo os dados aqui base, né? Tipo, o cilindro equilátero, a altura vai ser igual ao diâmetro. É o padrão que a gente sempre quando fala de cilindro equilátero. Eu vou ver isso direitinho com vocês se tiver uma questão dessa, mas essa não é difícil. Se você não souber o conceito de cilindro equilátero, ela pode vir a ser difícil, mas essa aqui acho que é uma das mais fáceis. Mas tem, por exemplo, a 11 que eu vi, é uma possível questão para ser desafio. Pô, ela é meio chatinha, tem muito número decimal, você vê as respostas estão em função de R, que é o raio de alguma coisa, provavelmente o raio desse cilindro, tá? Não vou focar nelas, vou focar nas questões que eu enviei no grupo, beleza? A princípio o povo ainda não vai entrar, né? Então a gente pode ir começando. E aí eles pegam o trem andando. Opa, vou trocar aqui. Tá? Deixa eu botar aqui certinho. Aqui é 6, aqui é 8, aqui acho que era 2 raiz de 11. Os caras tinham unidades não, tá? Deixa eu conferir aqui. Ah. Fala, Gabriel, tudo bom? É isso mesmo. Tudo bem? Boa tarde, tá me ouvindo aí? Boa tarde, boa tarde. Tô ouvindo, cara. Show.
Tudo bem, tudo bem. Como é que tem Maria Luísa também? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tranquilo? Acho que do pessoal que tá no grupo Sim, só. desculpa o atraso, eu não estava conseguindo entrar. Beleza. Eu sempre mando muitos links pra vocês, né? Vocês devem ficar meio perdidos. Falta só o João. Não sei, né? Deve entrar aí nesse meio tempo. Gente, o que eu mandei pra vocês no grupo, tá? São algumas questões que vão cair no teste, tá? Tava explicando pro pessoal aqui agora. Então, como eu já tava com o pessoal da turma vendo um pouco disso e vi que a questão ela tem um erro ali conceitual, uma questão que, tipo assim, das que eu tô vendo aqui, ela é mais chatinha, tá? Dessas 6 que eu mandei pra vocês. Não chatinha de difícil, mas ela, tipo assim, você tem que fazer uma coisa, depois outra, né? Ela não é tão matemática, ela meio fala de piscina, fala de caminhão que vai encher a piscina. E ela tem um valor que o professor utilizou ruim para o término da questão, para a questão ser calculada corretamente. Eu não vou focar nela, tá? Depois eu até discuto com vocês no final, mas eu queria focar nessas questões. Eu queria focar nessas questões da 2 para frente, tá? Que são as questões que vão cair no teste. Beleza? Opa, boa tarde aí. Então, já tá até na tela para vocês, beleza? Essa questão 2. Depois vocês olhem direitinho, com calma. Se vocês puderem redigir também, ajuda, né, para vocês poderem refazer essas questões, beleza? Mas vamos lá. Essa número 2 aqui. Valeu, João. Boa tarde. Tudo bom? Depois você vê se você consegue mandar áudio para poder tirar qualquer dúvida que você precisar, tá? Não sei se tu tá com áudio ativo. Tá bom? Então, gente, o que essa número 2 ele pede pra gente? Vamos lá, vamos focar aqui nessas questões. Ele dá pra gente ali um prisma retângulo, tá? Que basicamente é um paralelepípedo, tá? Todas as figuras que vocês vão ver que ela tem esse formato meio paralelepípedo, meio cubo. O que acontece? A gente, para calcular algumas coisas nelas, a gente precisa olhar como é que a figura ela se forma, né? É uma figura que ela tem 6 faces, tá? Se puderem ver. Face da esquerda, da direita, de cima, de baixo. Essa da frente, essa de trás. As faces, elas podem ser paralelas entre si. As faces da frente são paralelas às faces de trás. Essa figura aqui da frente, retângulo da frente, A, E, F, D. Tá todo mundo conseguindo ver as letrinhas, né? Não sei se o tamanho tá legal pra vocês. Tá todo mundo vendo? Sim. Eu nem sei porque eu tô dando zoom, mas dá pra ver. Ah, beleza. Não, tentem dar O zoom zoom de vez tá em meio quando. embaçado. Tá bem embaçado? Uhum. Pô, desde a última aula meio assim, né? Teve uma hora que deu uma melhorada. Só não sei se vai melhorar sempre, porque senão entra aqui, ó, eu abro a porta. Mas se ficar ruim para uma maioria, vocês me avisam, porque eu tento mudar de local. Não, agora já melhorou já. É que às vezes eu abro a porta e aí o Wi-Fi ele passa mais reto aqui. Acontece. Não, BO da vida. Enfim, isso aqui é um prisma que a gente tem que calcular o que ele está pedindo pra gente. É o segmento BF. Tá? Então, o ponto B está aqui, esse vértice daqui desse prisma, e o ponto F está bem aqui. Né? Ele não está nem na face de trás, nem na face do lado, ele está lá do outro lado. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente diz, esse segmento daqui, é a diagonal do cubo, a diagonal do paralelepípedo, tá? Porque ele vai de um vértice lá do outro lado, em cima, para um vértice lá do outro lado, embaixo. Então, assim, ele não é uma diagonal da face, de alguma dessas faces,
Ele é literalmente uma diagonal que está lá dentro do nosso prisma, tá? Como é que a gente pode calcular essa diagonal? Vamos por partes, para vocês poderem entender, tá? Porque esse é o nosso foco. Tem que calcular o tamanho disso daí. Não é uma questão que a gente tem que calcular volume, não é uma questão que a gente tem que calcular a área de alguma das faces, a gente tem que calcular o tamanho desse segmento, tá? Quando a gente entende desenhando, tá? Acho que essa questão já vinha com desenho, então é possível que no teste para vocês já venha com desenho também, tá? Então vocês têm que basicamente desenhar esse segmento. Quando você desenha esse segmento, é importante desenhar não apenas ele. Você desenhe esse daqui também, ó. O ideal seria esse daqui, tá, gente? Esse HF. Por quê? Porque vocês conseguem formar esse triângulo. BHF. Deixa eu dar o zoom também, que ajuda vocês, né? Talvez eu atrapalhe quem tá com zoom, mas vocês recalculam o zoom de vocês aí. Quero que vocês primeiro visualizem a figura e depois vocês entendam o raciocínio. Tá? Esse segmento HF, ele vai possibilitar a gente de ter um triângulo retângulo aqui, ó. BHF. Onde o que a gente quer é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Estaria bem aqui, né? Esse aqui é o nosso triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, tá? Essa face meio cortando ali o nosso prisma triangular vai ajudar a gente a conseguir calcular esse nosso BF, tá? Que é o segmento que ele está medindo para a gente. Aqui, como é que eu calculo esse HF? Tá? Porque a gente, para calcular, na verdade, esse segmento, em azul, né, BF, a gente precisa tanto desse HF, que seria um dos catetos, desculpa, o BH, tá? BH aqui, um dos catetos desse triângulo, e o HF, que é outro dos catetos, esse que eu formei aqui lá na base, tá? No fundo desse prisma. A gente precisa desses dois, para calcular esse BF. Então a gente sabe que a gente precisa calcular, mas a gente precisa calcular coisas antes. Beleza? Mas, o que é dado para a gente? Todas as três dimensões do prisma. Desse prisma retângulo, reto. Na verdade é um paralelepípedo, tá, gente? O paralelepípedo, normalmente, a gente chama essas dimensões que a gente vê dessa forma, de comprimento, largura e altura. Tá? Ele deu o comprimento, a largura e a altura. Todos esses segmentos. Então, tudo que você... Professor, Oi, pode falar. não, desculpa a pergunta, mas você tem simulado? Cara, eu mandei no grupo para vocês umas questões de foto, né? Estão lá do quadro, que acho que é 192 teve de aula hoje com o professor. E aquelas 6, a princípio, vão cair no teste. Não, Ah, tá. é, Entendi. eu também fiquei perguntando para todo mundo de simulado, aí ele não tinha dado, aí hoje ele deu esses questões novas. Professor, é que não vai dar tempo dele dar o simulado. Uhum, Não sei o que tá acontecendo, né, mas ele deve estar com cão no couro que não deu tempo, entendeu? uhum. Ele falou que Aí adiou a só minha. isso mesmo. Ele falou que adiou o teste da minha turma porque ele ia conseguir colocar o simulado. Mas pra É, minha turma já falou que se caso você passou pra feira, o seu teste vai ser na quarta-feira. Não, na terça. Mas nem tá aula quarta. Não, amiga, Mas começou então, da ele 9 disse e que 1. ele ia passar. Não, entendi. essas questões de dado também tô meio perdido, tá? Porque me falaram que a galera da Não, mas sexta tudo pra bem. quarta. Então, essas questões eu vou estudar por elas também. Não, foque nelas, tá? Acho que eu mandei lá no grupo, que a informação que me passaram foi essas 6 questões que ele botou no quadro hoje, mais 3 da lista, que estão no Classroom, tá? Alguma daquelas 12 da última postagem que eu botei, que tá organizadinho lá, eu recortei questão por questão, alguma daquelas 12, 3 daquelas 12 vão ser questões que vão cair no teste. Então, assim, foquem nessas, que eu acho que nessas aqui a gente revisa bastante coisa, e depois quando vocês forem para lá, cara, são questões de concurso lá, acho que quase tudo de SpaceX. Então, é importante que vocês estejam com os conceitos minimamente firmes. Tipo, calcular o volume, calcular a área, saber como calcular esses segmentos, olhar para faces internas de uma figura espacial e conseguir calcular a dimensão, tá? Nesse caso daqui não é calcular volume, como é em muitas outras.
É uma coisa diferente. Então, por isso que eu preciso também trabalhar isso com vocês. Vamos voltar aqui para a questão, tá? Vamos focar aqui. E aí, óbvio, gente, se acharem que eu estou muito lento, vocês me avisam, que eu acelero aqui, tá? Só que eu quero também que todo mundo entenda. Beleza? Beleza. Tá bom? Vamos lá. O que eu estava falando? Que como ele deu esses segmentos pra gente, comprimento, largura e altura, qualquer segmento que seja paralelo aqui nesse prisma vai ser igual aos valores que é dado pra gente. Então, como o nosso foco é achar esse BF aqui, e para isso a gente precisa desses dois outros catetos, o BH e o HF, se a gente reparar, o BH é a altura. Esse segmento lá do fundo é a altura, que é paralelo a essa altura que ele deu pra gente. Então, eu vou até botar aqui do lado, porque é o nosso foco principal, né? A gente vai ter que fazer um teorema de Pitágoras alguma hora com esse triângulo BHF, tá? Então, aqui, ó, BHF. E aqui é o nosso ângulo reto. Esse BH é a altura, que é 2 raiz de 11. Todo mundo consegue ver isso? Espero que esteja certo Sim. esse valor, tá? Na questão 1, ele gosta do 2 raiz de 11. Mas exatamente esse 2 raiz de 11 que foi o problema da questão número 1. No final eu falo melhor disso com vocês. Tá? Então a gente tem esse segmento já, esse BH, safe. Porque ele é igual à altura que ele deu pra gente. Agora esse HF, tá? É um outro segmento que a gente teve que criar para formar esse triângulo aqui. Mas ele está na base, tá? E na base a gente tem esse EHGF. Parece um quadrado no desenho, mas é um retângulo. Porque as dimensões são diferentes, né? Aqui é 6, aqui é 8. Só que, se aqui é 8, o que é paralelo a esse segmento aqui, na base? Esse daqui. Tá? Esse daqui da base também é 8. Vou botar aqui do lado, né? Isso aqui também vale 8. E, como todas as faces são retângulos, lembrem sempre que todos os retângulos, todos os vértices do retângulo, têm ângulos de 90 graus. Então, quando vocês pegam um retângulo que seja e fazem uma diagonal, né, porque isso que eu fiz aqui foi uma diagonal, na base, a gente forma um triângulo retângulo, tá? Como esse segmento, esse triângulo aqui, HEF, foi formado, e ele é retângulo aqui, ó, a gente tem o quê? Cateto, cateto, e o HF é a hipotenusa. Tá? A gente tem exatamente isso daqui, ó. Eu vou tentar botar sempre os vértices aqui para vocês poderem entender de quais triângulos eu estou falando, tá? Esse é o H, esse é o E e esse aqui é o F. Eu estou planificando essas figuras. Porque como elas estão no espaço, a melhor forma da gente ver e calcular as coisas é primeiro desenhando e depois calculando. Tá? O HE vale 8, o F vale 6 e teria que achar nossa hipotenusa. Perguntar para vocês. Vocês sabem quanto vale essa hipotenusa de cabeça? Alguém sabe? 10. Isso. Por quê, cara? Porque é um triângulo pitagórico. Aí é a mesma coisa que colocar os lados multiplicados a 2. Exatamente. Todo mundo consegue ver isso aí que ele falou? Sim. Beleza? Tá todo mundo safo Mas triângulo. quatro. Desculpa, fala aí. Não, eu ia falar que ele é múltiplo de 4, 3 e 5, né? Isso, do triângulo 3, 4, 5. Tá? Outro triângulo pitagórico importante também, mas ele não aconteceu aqui, aconteceu no número 1. É importante saber que é o 5, 12, 13. São os dois principais, tem vários outros também, mas esses dois principais, se aparecer qualquer outro que tenha os valores múltiplos desses principais, principalmente o 3, 4, 5,
vocês tentam matar o último segmento com, né, entendendo por quanto que multiplicou lá o triângulo 3, 4, 5, que é o principal dos principais. Tá? Então esse HF aqui vai ser 10. Beleza, né? Achou que vale 10. No nosso principal aqui vale 10. Tá? O que a gente precisa achar então? O BF, né? Que é o segmento que ele quer de verdade. Vou chamar aqui de X. E a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Acabou. A questão é essa. Tá? Essa aqui não acho que ela é absurda, mas ela é chatinha porque precisa conectar essas coisas. Tá? Então, como é que funciona o Teorema de Pitágoras? Como é que eu monto aqui o Teorema de Pitágoras? Alguém fala pra mim. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Beleza. Agora com os valores que estão aqui, como é que vai ficar? X ao quadrado Aham. igual a 2 raiz de 11 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tá. Eu posso botar assim ou dentro do parênteses, 2 raiz de 11? Dentro do parênteses. Isso. Porque o 2 raiz de 11 são dois fatores, tá, gente? Mas é isso aí que ele falou. Todo mundo concorda? Sim. Tá? Beleza. Como é que vai ficar aqui então? Repete x ao quadrado. 2 raiz de 11. Como são dois fatores, né? Eleva o 2 ao quadrado e eleva o raiz de 11 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Raiz de 11 ao quadrado, né? A raiz quadrada vai cancelar com o elevado ao quadrado. Então vai ficar só 11. Essa multiplicação, essa potência aqui vai ficar 4 vezes 11. Mais 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10 é 100. Beleza? Vocês vão ver aqui que isso aqui provavelmente vai dar um número que vocês conhecem, né? Um quadrado perfeito, que aqui vai dar 44 mais 100, logo 144. Tudo bem para todo mundo? Tá? Tem que tirar a raiz quadrada de 144. E, pô, sabe quanto é que é a raiz quadrada de 144? Todo mundo aqui já tá... 12. Aí. Isso tá fácil para vocês? Até então, sim. Ninguém aqui teve dúvida em nada do que foi feito. Bem, se não tiveram, tá ótimo, tá? Porque essa questão aqui, então, vai ser uma que vocês vão garantir. Beleza? Ah, e professor, ele falou que as questões mais fáceis vão valer mais pontos. Então, É uma forma de vocês ficarem bem. Enfim, foi mal que chegou informação para mim. Na primeira questão eu fiquei meio perdido. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui em foco com vocês. Essa foi a 2. A 3, que eu também consegui dar uma digitada aqui antes. Cadê? É uma questão... Peraí, professor. Só peraí, você pode voltar rapidinho que eu errei um negócio que tava copiando? Tá. Peraí que eu vou tentar tirar print. Beleza. Cara, eu queria Meu muito celular, saber... meu celular resolveu não querer tirar print agora. Alguém pode tirar print e me mandar no grupo, por favor? Porque eu errei aqui uma parte da conta e tava corrigindo. Alguém consegue? Eu vou tentar. Tirei. eu tirei. Dá uma olhada aqui no Obrigada. WhatsApp. Pode passar, professor. Obrigada. Não, beleza. Eu não sei como é que eu vou fazer um SAT3 numa coisa ali não, mas... Eu não consigo exatamente ver o valor certo da questão. Tá bem no cantinho da foto. Tá, vamos lá. O que nessa 3 ele vai pedir para vocês? Ele vai dar 4 figuras. Tá? 4 sólidos geométricos. São 2 cilindros, tá? Os paralelepípedos, né? Isso aqui é um paralelepípedo. É um prisma, mas a gente quando olha assim dessa forma, sem olhar direitinho como é que é a base, só olha meio que externo. É um paralelepípedo
tá? Se fosse todas as dimensões iguais, fosse, sei lá, 3, 3 e 3, é um paralelepípedo específico, que é o cubo, tá? Mas, em geral, são dois prismas. Um prisma... Filho, papai tá dando aula agora, cara. Vai lá brincar com ela, então. Espero que vá. Enfim. E esse prisma aqui é o prisma mais chatinho de calcular o volume. Porque a gente precisa fazer a área da base vezes a altura. Então, pô, precisa calcular o volume, a área da figura da base, que é o triângulo. Tá? Mas, em geral, ele quer o quê? Que vocês comparem os volumes e digam, né, qual o volume é maior, qual o volume é menor. Tá? Tem só uma questão aqui que eu fico pensando, porque ele não deu o valor de π, né? Ele não falou, considere π igual a 3, ou 3,1, né? E para vocês compararem, vocês precisam comparar minimamente os números sendo inteiros com decimais, para vocês saberem o que é maior e o que é menor. Eu não terminei de copiar isso daqui, né? Que são as alternativas. Deixa eu ver aqui. Aqui é 2, 1, 3 e 4. Caraca. É rápido pra ficar olhando essas coisas aí. 2, 1, 3, 4. Aliás, se vocês conseguirem olhar na foto que eu mandei para vocês e tentarem decifrar o que é esse tamanhozinho daqui, que é a altura desse prisma, dessa figura 4, eu agradeço. A gente faz uma enquete aqui e vê o que mais gente acha que é. Que é o único valor que eu não consegui descobrir. Mas eu posso cartear um valor aqui também, né? E a gente faz desse jeito. Como é que é? 4, 2... Ih, caraca. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2 e 1. Assim, acho mais importante saberem fazer as coisas do que realmente saber a resposta certinha, tá? Eu acho que aquilo ali é um 3. É um 3. Eu tô vendo aqui também, peraí. Vocês escolhem um valor aí pra ser, tá? A alternativa eu tô meio em dúvida se eu tô vendo certo. É tão pequenininho. Qual? É a da imagem 4, né? Isso. Eu acho que embaixo é um 4 e em cima é um 3. Beleza. Então deve ser isso mesmo. Embaixo com certeza é 4. É um 3, eu acho. Tá. 2, 3, 1 e 4. Aqui é 2, 3, 1, 4. Vou botar aqui sendo 3 então, gente. Bom? Vamos fazer aqui então. Eu acho que as alternativas são essas, tá? Foi o que eu achei ali para copiar. Enfim. O que a gente precisa saber então? Dos cilindros, tá? Vamos calcular o volume dos cilindros, porque são iguais, figuras que basicamente o volume de cálculo igual. E mandei no lugar errado. Era para poder mandar para minha mulher. Que a gente tem que recorrer a um outro aqui para poder trabalhar um pouquinho em paz. Mas eu sei que umas aulas antigas aí, a galera falava, pô, mostra teu filho na câmera. Tá aí uma foto dele pra vocês. Ele é muito fofinho. Ele só gosta de estar nos momentos errados, nos lugares certos. Enfim. Vamos lá, vamos calcular o volume dessas figuras 1 e 3. Que eu acho que, cara, né, vamos pensar aqui, volume de cilindro. Esse é o mais padrão que a gente vai ter aqui. Depois a gente vai para as outras figuras que é um pouquinho diferente, mas em geral, tá, o volume dessas figuras sólidas, a gente sempre vai pensar em calcular a área da base vezes a altura. Paralelepípedo e cubo é mais específico, mais direto até, um pouquinho diferente. Mas também seria a área da base vezes a altura. Tá? Só que acontece, como no cilindro a única base possível é uma circunferência, é um círculo, tá? A nossa área da base sempre vai ser a área do círculo. Que é a mesma coisa que πr ao quadrado.
Tá? Então, por isso que o volume do cilindro ele sempre vai calcular πr ao quadrado h. E a gente já tem tudo aqui, tá? Nessas questões. Tanto do 1 quanto do 2. Só vai ficar nessa questão que eu falei para vocês, tá? Porque como vai ter o π, eu não sei se aqui ele vai... Eu não consigo comparar nada com o π. Porque o π ele meio que atrapalha ali vocês, né? É como se fosse, sei lá, 3x, tá? Mas quanto que vale x? A gente pode fazer uma aproximação depois, vai falar, o π vale 3, né? Isso aqui já é nosso, tá? Eu não tenho certeza se ele vai fazer alguma coisa desse tipo, não. Pode falar que é 3 ou 3,1, não sei. A gente pode testar ali 3, depois a gente vê se vai ficar muito diferente dos outros. Mas a princípio a gente vai usar isso aqui. Tá? Então vamos calcular o volume do sólido 1. Vou botar aqui, volume, um índicezinho 1. Temos que usar essa fórmula. O π vale 3. O raio vale 3, desse aqui, né? A ao quadrado, vezes o h, que vale 5. Tá? Desse sólido 1 aqui, raio vale 3 e altura vale 5. Todo mundo consegue ver isso, né? Sim. Tá? O que a gente vai ter aqui, então? 3 vezes 3 ao quadrado é 9, vezes 5. Isso aqui vai dar quanto? 27 vezes 5, né? Tanto faz aqui como vocês vão fazer, né? Mas... deixa eu fazer 9 vezes 5. Vai dar 45. A gente multiplica pelo 3. 15, vai 1. 12 com 1 dá 13. Então, 135. Essas coisas devem estar em metros, né? Porque ele fala na questão que é metros cúbicos. Então, vamos botar aqui 135 metros cúbicos. O ideal seria calcular isso aqui com decimal, tá? Pelo menos algum decimal. 3,1 ou 3,14, que seria o do π. Só que demoraria mais para fazer o cálculo. Então, assim, se a gente achar alguma outra figura que tem um valor muito perto de 135, aí a gente tem que ver, né? Talvez usar o valor uma casa decimal. Porque vai dar alguma diferença e a gente vê se esse volume vai ser maior ou menor que os outros. Né? Se o outro for um valor igual a esse. Beleza? Vamos calcular o volume do 3 também, porque, pô, já estamos aqui calculando o cilindro, então a gente calcula os cilindros todos de uma vez. O π, vamos considerar o 3 de novo, vezes o 5, que é o raio ao quadrado, tá, gente? Raio ao quadrado, vezes o h, que é a altura, que nesse caso, tá, esse também foi outro valor que estava em dúvida. Eu acho que é 2. Quando eu olhei ali a figura, parecia ser um 2. Tá, o raio 5 é a altura 2. Foi o que eu botei aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 3 vezes 25, que é o quadrado de 5, vezes 2. Isso vai dar 50. 25 vezes 2, vezes 3, 150. Então, 150 metros cúbicos. Tá? Deixa eu só marcar aqui, né? Porque a gente precisa desses valores ali no final. Depois comparar. Tá? Aqui é maior, aqui é menor. Beleza? Então, fizemos... É importante, às vezes, nas questões, fazer a mesma coisa, né? Tipo assim, tem várias coisas para fazer. Mas a gente pode fazer algumas coisas com o mesmo processo e terminar logo de uma vez? Pô, a gente pega aquelas coisas iguais, no sentido de mesmos cálculos que a gente vai ter que fazer para elas, né? São ambos cilindros, e já mata logo, né? Depois a gente vai para as coisas diferentes. Então, vamos para o volume do paralelepípedo, tá? Porque quando a gente pensa nessas figuras, a gente não está pensando... O prisma, a gente meio que está olhando a base, né? Ou a base é triângulo, ou a base é quadrado, retângulo, ou a base é hexagonal. Quando ele só está olhando meio que a figura pelas dimensões externas, como é o caso daqui, vocês não precisam muito pensar em querer fazer a área da base vezes a altura. Vocês podem fazer uma coisa mais rápida. Tá? Que é o que eu falo assim, né? Paralelepípedo. Tá? O volume, a forma de vocês calcularem o volume é basicamente vocês multiplicarem comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Meio estranho escrever dessa forma. É
Porque normalmente a gente define o paralelepípedo assim, né? Essas, como é que fala? Essas 3 dimensões, a gente olha elas externas. O comprimento seria isso daqui, a largura isso e a altura isso. Tá? Exatamente isso, isso e isso. São as 3 dimensões. Mas a gente também pode escrever para o comprimento um Azinho, para generalizar, tá? Aqui um Bzinho e aqui um Czinho. Só para ter uma fórmula para isso, né? Que aí ficaria A vezes B vezes C. Tá? Essa normalmente, quando vocês vão ver nos livros e nas apostilas, é a fórmula para calcular o volume do paralelepípedo. Tá? É A vezes B vezes C. Mas o que é o A vezes B vezes C? O A é o comprimento, o B é a largura e o C é a altura. Que normalmente são as medidas externas que a gente tem do paralelepípedo. Tá? Então, para calcular o volume do sólido 2, é só a gente fazer 3 vezes 4 vezes 5. Tá? Bem simples, bem direto. Beleza? 4 vezes 5 é 20. Vezes 3, 60 metros cúbicos. A princípio, o 2 é o menor, né? Se eu copiei isso aqui certo, então eu acho que a D seria a correta, tá? Mas eu não posso garantir para vocês ainda porque, sei lá, né? Não dá para garantir. Quer dizer, eu posso ter copiado errado, por isso que eu estou dizendo que não pode garantir. Mas é importante vocês saberem calcular essas coisas, tá? Ah, qual a resposta certa no final? Cara, depende. Na hora da questão que vocês forem fazer, é uma questão parecida com essa. Então, vocês calculam certinho e depois veem. Comparam direitinho. Enfim, por último aqui, o que a gente vai ter? Deixa eu só conferir se a conexão está minimamente boa. Eu acho que tá. O último aqui vai ser o quê? É o volume Tá bem do... direitinho. Tá, que bom. Acaba que meu filho aparece aqui de vez em quando, porque eu tive que abrir a porta. A internet hoje não tá tão boa. Mas aí eu acho que agora tá melhor para vocês verem. Enfim, a gente tem que calcular o volume do prisma de base triangular. E aí eu acho que, pô, tem uma galera que às vezes, né, peca nessa parte porque é uma parte mais difícil. Vocês têm que calcular também a área da base, né? Quando a gente fala o volume do prisma. Normalmente são as figuras que a gente está olhando sempre a figura da base também, né? Mas a fórmula é igual a do cilindro. A fórmula base delas. A área da base vezes a altura. A fórmula base é igual. Mas a figura da base é diferente. Né? Porque a área da base aqui do prisma pode ser um triângulo irregular, que vocês têm que conseguir calcular a área dele fazendo base vezes altura sobre 2. Ou pode ser um triângulo equilátero, que tem a fórmula específica, que é o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, sobre 4, foi mal. Ou o hexágono, que o hexágono a gente normalmente pega lá os 6, divide em 6 triângulos equiláteros. Aí tem que usar a fórmula do triângulo equilátero vezes 6, tá? Então, o importante aqui é saber a fórmula base. A área da base vezes a altura. Agora, qual é a figura da base? Ele fala aqui pra gente nessa que é um triângulo regular. Beleza, então como é que a gente vai calcular aqui a área da base? Nesse caso daqui, tá? Nesse caso daqui. Né? Deixa eu botar assim, talvez... nesse caso, é a área do triângulo equilátero, que é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? O L vai ser o lado que ele deu pra gente, né? Esse aqui, essa aresta, é o lado da base, né? Todos os lados desse triângulozinho, tanto na base quanto lá na altura, valem 4. Então, aqui a gente tem que jogar aqui para calcular, tá? Vezes a altura, né? A gente vai ter que fazer vezes a altura, que é o 3. Então, como é que vai ficar aqui pra gente? Essa aqui é a figura 4. Volume da figura 4. Vai ficar o 4 ao quadrado, tá? Vamos encaixar isso aqui, tem que ficar isso vezes a altura. Vezes raiz de 3 sobre 4. Isso é da área da base. Vezes a altura, que é 3. Tá?
Pô, esse 4 ao quadrado aqui, gente, é 4 vezes 4. Como essa fração tem esses fatores, né? Pode separar na potência os fatores 4 vezes 4, e vai ter um fator 4 e outro fator 4. Um deles se podem cancelar com o de baixo. Tá? Porque estariam basicamente dividindo o número por ele mesmo. Então, cancelando para eles sumirem mesmo dessa fração, né? Eles ficarem 1 e 1, não precisa botar mais nessa fração. Então, assim, uma coisa que poderiam fazer, que a gente costuma fazer quando tem potência, é, quando vai, literalmente, né, cortar um dos fatores dos dois possíveis com o de baixo. É cortar o expoente com o número de baixo. Porque vocês cortaram exatamente um dos fatores com o outro de baixo. É o que a gente costuma expressar, né, no papel quando tem esse tipo de coisa. Tá? Mas se vocês fizerem, também podia calcular, né? 4 ao quadrado vai dar 16 e aí dividir pelo 4. Vai sobrar só o 4 mesmo. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vai ficar 4, aí na ordem, vezes raiz de 3, vezes 3. Tá? Dá para multiplicar o 4 com 3, isso vai dar 12 raiz de 3. Aí aqui é outro caso, né, gente? É outro caso que para essa questão, ele teria que chegar um momento para vocês e falar: não usem o raiz de 3 como raiz de 3, porque como é que vocês vão comparar? Tem que tentar ter um número aproximado para vocês poderem saber o valor exato. Apesar das alternativas eu achar que estarem certo do jeito que eu copiei, e o menor parecer ser o 2, mas pode ser que eu, né? Todos aqui, os menores possíveis é o 4, o 1 e o 2. O 4 a gente não calculou, pode ser que ele seja o menor. Enfim, você teria que calcular isso aqui como um número minimamente decimal, para comparar com os outros. Então, raiz de 3, daquelas coisas que vocês precisam mais ou menos saber, né? Ele vale aproximadamente 1,7. Esse professor de vocês é um professor que ele meio que ele fala assim: cara, tem coisas que vocês vão precisar saber, é isso daí. Ele não está errado. É só que você não tá ali meio que no escopo da matéria, né? Não tá, tipo... Tá subentendido. Tem matérias aqui que vocês estão vendo, com detalhes que às vezes cobram em concursos, em provas, que são coisas meio que subentendidas. Então, tem que meio que saber, né? Esses triângulos pitagóricos, essas aproximações do π, dos raízes, pelo menos das raízes de 2, 3 e 5. Tá? Essas aproximações elas são importantes para caso aconteçam questões desse tipo. A raiz de 3 aparece bastante, então ela é importante. A raiz de 5 também, né? Desculpa, a raiz de 2 e 3, né? A raiz de 5 aparece menos. Mas de 2 e de 3, pô, é quase o tempo todo. Questões com triângulo, enfim. Então, se a gente usasse esse valor aqui de 1,7 para multiplicar ele pelo 12, raiz de 3, tá? É um valor menor que 2, aliás, tá? 1,7. Se multiplicasse por 2, vamos aproximar para cima, para 2. 2 vezes 12 vai dar 24, já está menor que todos os outros. Tá? Já daria para matar a questão mais ou menos por aí. Mas se a gente fosse fazer o cálculo certinho, né, teria que ser 12 vezes 1,7. Aí 2 vezes 7, 14, vai 1. 1 vezes 7, 7, com 1, 8. Pula uma casa. É 12 vezes 1, então 12 aqui. Soma. 4. 8 mais 2, 10, vai 1. E 1 mais 1, 2. Uma casa decimal, uma casa para a esquerda. Esse seria o valor... Não é exato, né? Até porque a aproximação de raiz de 3 para 1,7 é uma aproximação ainda, não é um valor exato. Tá? Na verdade, eu estou botando que é igual, né? Mas... Desculpa, né? São aproximações. Mas ainda assim, tá? O volume da figura 4, nessas condições, é a menor. Tá? Então, o que vai acontecer aqui no final de tudo? 4 é o menor, depois vem o 2, né? Ao contrário, né? 4 é menor que o 2, que é menor que o 1, que é menor que o 3, que é o maior. Tem alguma alternativa assim?
princípio não tem. Agora tem que ver também se eu copiei todas as alternativas certas, né? Daí o que a gente faz? Chora. Tô brincando. Deixa eu ver se eu copiei tudo certo. É, porque não dá pra ver direito, muito pequenininho. Cara, ideal seria perguntar pra alguém que teve essa aula de hoje, alguém da 91, tá? Pra ter certeza se são esses valores mesmo, tá? Porque o processo aqui que a gente tem que fazer são esses. Calcular volume de cilindro é esse. Volume de paralelepípedo também é esse. E o volume de um prisma com base triângulo regular também é esse, tá? Agora, se são esses valores exatamente, pode ser que eu tenha copiado alguma coisa errada. E as alternativas também estão muito pequenininhas na foto, então eu não sei se são exatamente essas daí. Deixa eu ver se tem alguma outra foto. Eu acho que não tem, cara. Essa questão ela ficou tão no cantinho e das fotos que me passaram foi meio que só isso. Aí fico meio de mão atada. Acho que as fotos estão bem ruins, na verdade. Eu não sei nem se ele deixa se tirar em foto. Ou se vocês fazem meio que na encolha. Tem cara que deixa não. Um pouquinho de cara, mas eu acho que essa foto aí foi ele que tirou. Sério? Foi ele, tá? Acho que não. É porque teve uma hora que eu fui pedir falar com ele tava tirando foto do quadro e mandando no grupo da sala. Entendi. Cara, não sei se vocês. Como é que fala? Se vocês. Algum de vocês lá da 91 que tiveram aula com ele hoje fizeram essa questão no caderno, né? Porque teoricamente, pô, copiou ele na hora e conseguiu os valores exatos. Ele deu aula na 9-2 hoje. 9-1 só tem aula amanhã. Caraca, toda hora eu falo errado. Vocês são muitos, vocês me confundem. Mas enfim, esse é o processo, tá? Se é certo ou se é errado, cara, na hora do teste também ele vai mudar valores. Nunca faz igual. Quer dizer, já o outro lá fez. Mas normalmente geometria ele sempre muda alguma coisinha. Então vocês têm que saber fazer esse processo de calcular o volume dessas figuras e no final comparar certinho, quem é maior, quem é menor. Se tiverem esses valores de π, que é possível, né? Pô, tem que usar o π em volume de cilindro. Sempre vai ter que usar o π. Calcula volume de prisma com a base que é um triângulo equilátero, ou se fosse hexágono também, tá? Porque hexágono tem essa questão. Vocês têm que fazer o hexágono e separar ele em 6 triângulos equiláteros. Ficou horrível, né? Mas quando a gente faz isso aqui, são 6 triângulos equiláteros. A área, né, se ele fosse a base de um prisma, a área dele vai ser 6 vezes L raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. E 6 porque são 6. Mas aí qual é o lado do triângulo? Pô, a gente formou 6 triângulos aqui. Se ele der para vocês um ladinho do hexágono, aqui vale 2. Pronto. Já é o lado que você tem que botar aqui. Tá? Normalmente vai ter, tanto no triângulo equilátero quanto no hexágono regular, o raiz de 3. Então é um outro valor que vocês vão ter que tacar ali na fórmula para ter o valor inteiro barra decimal. E aí vocês conseguem comparar, né? Vocês não vão comparar coisas com π com raiz de 3, porque não é o valor exato. Tá? Mas enfim, tentem focar no processo, não exatamente no... Pô, é assim que calcula certinho. Cara, eu não consigo ter os valores exatos aqui para dar essa precisão para vocês. Pode ser que eu tenha errado aqui na hora de olhar as respostas. Se está copiado certo ou errado. Vamos fazer as próximas? Que a gente também não fica nesses detalhezinhos, a gente foca mais no processo de todas essas questões. Tá bom? Até porque ainda tem mais as outras depois daquela listona
Eu acho que não vai dar pra fazer aqui. Muito impossível. Mas aí vocês vão poder já ter algum parâmetro do que a gente está vendo aqui hoje para tentarem fazer, tá? E me mandarem também para vocês terem certeza se está certo, se está errado, se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. Tá, vamos ver a 4. Ah, tem mais 3 aqui, né? A 4. E ela já é uma questão que, né, eu não tenho ela aqui, eu não copiei ainda, né? As questões eu recebi muito em cima dessas aulas de vocês, então não tive nem como me organizar tão bem. Opa. Vocês veem, né? É até difícil de entender direitinho o texto, mas vamos lá. O que ele fala aqui pra gente? Que tem um castelo. Está cercado por uma vala, tá? Então esse é o castelo, tem a vala aqui, né? Pensem lá no Shrek, né? Pra chegar lá no castelo da princesa tem... Oi? Eu acho que eu tenho essa questão em algumas numa qualidade melhor, porque tem no livro. Se eu achar, eu mando no grupo. Cara, essa eu acho que eu vi no livro, quando eu tava catando as Ele questões de livro com passou. vocês. Deixa eu ver se eu botei aqui. Acho que alguém me mandou algum dia desses aí. Se quiser ir procurando aí pra poder ter uma qualidade melhor, Vou procurar aqui, peraí. beleza. Ô, professor, eu mandei lá no grupo. É a página Eu tenho, 262. Calma. eu Qual tenho, grupo? olha aquele livro verde. Tenho de um quadro, mas não tá tão boa assim. Então, essa daí, do Castelo e da Vala, é a página 262 do livro. Uhum. Sim. Olha, eu vou mandar aqui do quadro que eu tenho, que eu acho que são as mesmas questões até. Não, do quadro. Do quadro eu tenho. Eu não queria botar com as respostas, porque já condiciona vocês. Ah, tá. Mas tudo bem, pode mandar lá o que vocês acharem. Mas eu realmente tenho essa questão aqui do livro. Alguém me mandou em algum momento. Deixa eu ver aqui, como é. E tem a da apostila dele lá. Essa daí eu não sei se tem lá, não tem? Será que é essa da apostila? Eu recebi no grupo da minha sala 2 fotos de quadro e o resto tudo da apostila dele. Não sei nem quais que vão cair. Cara, né? Essas do quadro, eu acho que estão nessa apostila dele sim, porque tem uma que eu li ali que parece a primeira, que é a que eu não passei com vocês aqui. Mas não é exatamente tudo, não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Aqui. A foto tá meio cortada. Pode ser que os valores estejam diferentes. Eu acho que os valores são diferentes. Aqui, ó, questãozinha do castelo. Pô, se tivesse ela menos cortada, estaria perfeito. Deixa eu só comparar aqui, que aí eu vejo se tá igual ou não e... Professor, você quer que eu mande ela de novo pra você? Porque essa daí foi que eu mandei no grupo. Eu posso te mandar ela de novo. Foi você que mandou, né, Ananda? Cara, pode ser, mas os valores são diferentes, tá? Tipo assim, Sim, ele colocou 30 e 50. e aqui também tem uma coisa que vale 4, aqui é 3, mas manda de novo então essa questão, que a gente aproveita ela pra ler melhor. Se quiser, a gente até faz ela, né? Com os valores daqui, não com os valores que ele passou. Esse negócio de mudar valor, gente, vocês que não são professores, mas só pra vocês entenderem, tá? Não é só sair mudando o valor de qualquer jeito, não. Porque às vezes vocês mudam os troços aí e já não dá o cálculo bonitinho que tem que dar.
Tu realmente tem que parar, refazer a questão, substituir os valores e ver se vai ficar aceitável. Porque às vezes dá uns troços estranhos. Aí ferrou. Às vezes dá uns troços estranhos. Ele gosta, né? De sempre mudar, só sair mudando o valor. Aí Vê lá, complica. professor, coloquei lá no grupo. Tá, Vê se tá melhor. calma aí, calma aí. São muitos grupos. Tá ótimo. Valeu, Ananda. Pronto. Nossa, qualidade perfeita. É o texto mesmo. Vocês querem que eu faça com quais valores? Os valores da questão original do livro ou acho que do que ele mandou pra galera no quadro? Eu prefiro da original, vai que ele vai colocar no teste a original, por isso que ele mudou do quadro. Pode ser? É bem possível. Não, e assim, o original pelo menos. Essa questão foi conferida. Ela tá aqui no livro. Ela foi conferida. Deixa eu tirar isso aqui daqui então. Vamos lá, então essa aqui seria a questão número 4, tá, gente? O que ele fala pra gente? Que tem um castelo que está cercado por uma vala, né? Que é essa região aqui de água, cujas bordas são dois círculos concêntricos. Ou seja, dois círculos têm o mesmo centro. Um de raio 41 e outro de raio 45. Tá? O que isso quer dizer? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Pense que tem um centro aqui, tá? E desse centro, para a borda em terra, é o raio de 41. Bem, eu espero que seja isso, né? Tá, isso aqui que ele fala depois é a profundidade, beleza. E para a borda, né, pós essa vala, é 45, tá? Então, basicamente isso daqui. Esse raio até aqui vale 41 metros. E esse raio daqui até aqui vale 45 metros. Tá? E ele diz para vocês que a profundidade da vala é constante, ou seja, né, isso aqui a gente está olhando meio que no plano do círculo. A profundidade vai ser para baixo, né? Se fosse olhar lá para o fundo da água. Ele fala que é de 3 metros. Por quê? Porque ele está querendo criar um cilindro para vocês. Ele está querendo criar um cilindro para vocês. Um cilindro de uma altura pequenininha, né? Uma altura de 3 metros. Mas que tem esses dois raios para vocês terem, digamos assim, um cilindro interno, tá? De raio 41 e um cilindro externo de raio 45. Tá? Só que, vamos continuar aqui. Esse proprietário ele vai decidir encher de água a vala, né? Provavelmente. Então ele contratou caminhões-pipa, cujos reservatórios são cilindros circulares retos com raio da base de 1,5 e altura igual a 4. Aí já são informações sobre o cilindro do carro-pipa, né? Do caminhão-pipa. E basicamente a água vai ficar armazenada, né, num grande cubículo cilíndrico, que tem essas dimensões e vai ter um volume específico. O que ele quer de vocês nessa questão? O número mínimo de caminhões-pipa para encher a vala. Já vou adiantar para vocês, tá? Essa questão é muito parecida com a primeira. Que ele também vai encher lá a piscina com caminhões-pipa. Então vocês têm que calcular o volume de água, né, o volume da região que vocês vão encher de água, e dividir pelo volume daquilo que vai encher de água. Né, o volume do caminhão-pipa. Por quê? Porque se ele quer o número mínimo de caminhões-pipa, não vai ser só um que vai encher isso aqui tudo. Vai ser bem mais. Então, para vocês descobrirem quantos caminhões-pipa, vocês vão ter que dividir o volume dessa região de água pelo volume de um caminhão-pipa, que vocês vão calcular usando isso daqui, essas informações daqui. Deu para entender mais ou menos? Sim. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, gente? Vamos lá. Deixa eu botar aqui 1. A gente precisa primeiro calcular o volume
da vala, tá? Que vai ser a região no espaço que vai armazenar essa água, tá? Eu acho que essa é a parte até mais difícil. Por quê? Porque não é o volume de um cilindro só, né? Vocês vão ter, tipo assim, é um cilindro externo e um cilindro interno. É difícil desenhar isso. Vou fazer um pouquinho diferente, assim. Ai, caraca. Vou aumentar um pouquinho isso, beleza? Vou fazer assim. Pronto. Só que é uma alturazinha safada, né? De 3 metros, então seria pequenininho. Vou botar mais pra cima pra poder fazer mais, mais visível pra vocês. Tá? Vocês conseguem ver que tem tipo um cilindro por fora e um cilindro por dentro? É como se fosse uma mangueira. A mangueira, a água vai passar pelo meio. Tudo bem que aqui tá meio extrapolado, né? Essa região aqui, que é onde vai estar a água, é essa região só que vai encher de água. E óbvio, internamente também para baixo. Essa região toda, ela seria tipo a capa da mangueira, né? A parte de plástico da mangueira que não vai passar água por ali. Só que aqui no caso é o contrário, né? Não vai passar água por dentro, vai passar água por essa região de fora. Enfim, o que vocês precisam saber então para calcular o volume dessa vala? Que é, tipo, seria o volume dessa região aqui, né? Vocês basicamente vão ter que calcular o volume do cilindro de fora, ou seja, pensando que não existem 2 cilindros. Quer dizer, tem 2 cilindros, mas vocês vão calcular primeiro o volume do cilindro grande e depois calcular o volume do cilindro menor, o interno, e subtrair uma da outra. Que eles vão ter exatamente o volume da diferença desses 2 cilindros. Deu para entender? Ou não? Tipo assim, deixa eu botar aqui em azul. Azul não, vou botar em vermelho. Essa região aqui é o cilindro de dentro. Que é a parte onde vai ficar o castelo, né? A parte interna ali dessa propriedade. Tá? Como a gente quer a região que está externa a ela, a gente precisa calcular o volume disso e subtrair como se o cilindro de fora ele fosse preenchido completamente. A gente vai ter que tirar isso aqui desse volume do cilindro maior. Sempre quando a gente tem meio que 2 figuras e quer calcular uma coisa que está no meio dessas 2 coisas, a gente tem que subtrair áreas ou subtrair volumes. Tá? Então, enfim, para a gente calcular o volume dessa vala, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa região externa, que tem raio de 45, de 1. E essa região interna, que seria a região do castelo, em terra, de 2. Tá? E o volume da vala vai ser o volume de 1 menos o volume de 2. Tá? Porque aí vai dar exatamente essa região aqui entre essas duas. Tá dando para entender todo mundo ou não? Muito complexo isso. Não dá pra entender. Beleza, então vamos lá. Tá? Como isso aqui é tudo cilindro, gente, vamos usar a fórmula do volume do cilindro que a gente já está vendo desde a última questão. Área da base vezes a altura, área da base, área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Tá? Então vamos ter isso aí em mente para poder calcular sempre essas coisas. E como vão ser sempre cilindros, a gente não precisa substituir o π por 3 não, tá? Aqui no caso não vai ser necessário. Mas vamos lá. Desse terreno, a altura
né? A profundidade dessa vala, tanto para a parte em terra, que seria essa região 2, quanto para tudo, né? Como se fosse um cilindrão pegando tudo, é de 3 metros. É o que ele fala pra gente. O raio do cilindro interno vale 41, tá? E o raio do cilindro externo, tipo assim, do centro até lá fora, isso aqui vale 45. Né? 45. Então, como é que a gente faz aqui? O que vai ser o volume do maiorzão? É π vezes o raio dele, que é 45 ao quadrado, vezes a altura, que vale 3. Certo? Beleza para todo mundo? Sim. Tá? A gente pode calcular isso daqui, tá? Mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa aqui para dar uma agilizada sem ter que calcular. Vamos calcular o volume do cilindro interno, que tem um raio de 41. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Vai ser de novo π vezes o raio, que vale 41 ao quadrado, vezes o 3, que é a altura. Ambos têm o π e ambos vão ter a altura igual a 3. Tá? Agora, quando a gente for calcular o volume da vala, que é o que a gente realmente precisa aqui, a gente teria que fazer o volume de 1 menos o volume de 2, certo? Então a gente pode escrever assim, ó. π vezes 45 ao quadrado vezes 3, que é o volume 1, menos, é o que a gente tem que fazer aqui, o volume 2. π vezes 41 ao quadrado vezes 3. É exatamente como a gente está expressando aqui, lá do começo. Por que eu fiz isso e não calculei? Porque tem coisas nessa subtração que a gente tem que fazer que elas são em comum, tá? A expressão do volume de fora tem esse π e tem esse 3. Repare, eu nem deixei eles juntos. Eu nem multipliquei, na verdade. Por quê? Porque eu quero ver direitinho os fatores que são dessa expressão. Como tem fatores nessa expressão do 1 que são igual ao 2, que é o π e o 3, a gente diz que a gente pode botar eles em evidência. Ou seja, fazer isso daqui, ó. π vezes 3, são os dois fatores que tem em comum em ambos, vezes o que não é comum, a gente vai botar dentro do parênteses, que é o 45 ao quadrado. Repete sinal de menos, porque o que sobrou desse primeiro termo é o 45 ao quadrado. Tá? É como se eu tivesse tirado o π e o 3 de ambos os termos dessa subtração. E botei eles em evidência, botei eles à esquerda desse meu parênteses. Tá? E aí o que sobra de cada um? O 45, o menos e o 41 ao quadrado. E vão ser exatamente esses caras que vão ficar dentro do parênteses. Certo? Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil mesmo, tá? Não espero que todo mundo entenda não, mas vocês conseguiram entender? Sim. De boa? Tá? Por que a gente faz isso? Porque calcular esse 45 ao quadrado vai dar um número muito grande. Depois se eu fazer o 41 ao quadrado, também vai dar um número muito grande. Ainda tem que multiplicar por 3. Enfim, é possível vocês fazerem, tá? Mas tem uma estratégiazinha aqui. Quando a gente faz isso, não é só para ter o 45 ao quadrado, menos 41 ao quadrado, e agora? A gente vai ter que calcular esses caras? Não. Porque isso aqui é um produto notável, só que na forma numérica. Quando a gente tem normalmente, né, uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, isso aqui é a soma deles sem ser ao quadrado, vezes a subtração deles sem ser eles ao quadrado. E fica mais fácil de fazer esse cálculo, porque é muito mais fácil somar 41 e 45 e multiplicar pela subtração de 45 menos 41 do que fazer o quadrado desse cara e depois subtrair do quadrado desse cara. Como é que vai ficar então? Vai ficar π vezes 3 vezes. Em vez de ter
45 ao quadrado menos 41 ao quadrado vai ficar 45 mais 41 vezes 45 menos 41. Tá? Beleza? Tá bom? Isso aqui vai dar 5 mais 1, 6. 4 mais 4, 8. 86. Isso aqui vai dar 4. Tá? Tem uma coisa que eu poderia pensar em fazer aqui, mas... enfim. Vamos multiplicar o 3 com 4, que é o mais óbvio, talvez, né? Pegar os números menores e multiplicar. Então vai ficar o π vezes 12 vezes esse 86, tá? Que é essa soma que ficou aqui. Cara, daqui eu fico meio em dúvida se, pô, a gente já multiplica ou não, porque a gente vai ter que dividir isso pelo volume lá do caminhão. Né? A gente quer saber quantos caminhões a gente vai precisar. E sempre que a gente vai dividir, é bom a gente ter os números na forma fatorada, porque em vez de a gente ter que pegar um númerozão grandão e multiplicado, e um outro número embaixo também multiplicado, é bom a gente ter eles na forma de fatores, porque a gente vai cancelando as coisas. Tá? E eu já estou vendo aqui esse 86, ele é múltiplo de 12. Assim, vocês na hora da prova, vocês poderiam chegar e calcular, tá? Mas minha sugestão é, deixem os números de uma forma que vocês... Tipo assim, só tem fatores, né? Não é mais subtração como era antes, porque a gente precisava dessa subtração. A gente tornou uma forma que só tem fatores. E não tem potências também, se subtraindo como estava aqui, né? Nessa linha daqui. Isso aqui também é um problema, nesse caso, de ter que dividir por outra coisa e fazer cancelamentos. Mas nesse formato aqui, já está tudo bem. Vocês podem deixar assim e depois ver no que dá para cancelar ou não. Tá? Eu prefiro pensar dessa forma. Acho que dá uma agilizada nos cálculos, mas também tem que conseguir chegar na hora do cancelamento, na hora da divisão, e saber fazer os cancelamentos certinhos. Tá? Então, vamos deixar assim. O volume dessa vala, por enquanto, é esse. Tá? Essa expressão aqui, vou até botar entre parênteses, metros cúbicos. Tá? Não precisa se preocupar. A gente não vai precisar da resposta disso. A gente quer o número de caminhões. A gente quer a divisão desse volume da vala pelo volume de caminhões, para a gente ter o número de caminhões que a gente precisa. Vamos fazer a segunda coisa. Oi? Não foi nada, foi meu microfone. Não, tranquilo. Qualquer coisa me avise aí, tá? Se eu tô deixando vocês perdidos ou não. Cara, o volume do caminhão, o que vai ser? Ele também tem um formato de cilindro. Então a gente vai ter que... já tem o raio da base, já tem a altura. Usar a fórmula do volume do cilindro. Diretão. Aqui não precisa subtrair nem nada. Então vai ser o π vezes 1,5 ao quadrado vezes 8. Tranquilo? Tá? E, de novo, vocês podem multiplicar isso? Podem. Mas vai dar um número quebrado também, decimal. Tem uma forma melhor de se fazer isso. Tá? Que é a gente pensando agora em fazer o cancelamento. Por quê? Vou botar aqui, ó. A gente só deixa na expressão. Tá? A última coisa que a gente tem que fazer para calcular direito o que a gente quer, né? Que é o número de caminhões, vai ser dividir o volume da vala pelo volume de cada caminhão. Tá? Ou seja, vocês pegam um volume maior, dividem por um volume menor para calcular quantos desse aqui vocês vão precisar para preencher esse daqui, que é o maior. Tá? Isso aqui vai dar um número inteiro, gente. Não vai dar um número quebrado, tipo 0, não. Porque o maior está em cima. Vocês podem até ver pelos valores aqui. O π é igual, o 12 é muito maior que isso aqui, 86 é muito maior que o 8. Esse cara, ele é maior. O volume da vala é maior do que o volume que vai ter de água em cada caminhão. Tá? Voltando para a matemática. Vamos substituir aqui por π, porque a vala é π vezes 12 vezes 86 sobre o do caminhão é π vezes
que eu faria aqui, tá? Em vez de botar na forma de potência 1,5 ao quadrado, bota 1,5 vezes 1,5. Porque toda potência que vocês têm, vocês podem separar numa multiplicação, né? Se é ao quadrado, duas vezes, né, essa coisa aqui que está se repetindo. Né? Se ao quadrado significa que ela vai se repetir na multiplicação duas vezes. E vezes 8. Tudo bem? Porque só aqui, olha só, já cancelamos o pi com pi, tá? Ah, mas tem 1,5, pô, é um número quebrado. Beleza. Mas tem uma malandragemzinha que a gente pode fazer aqui. Que seria qual? Vamos multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Estou fazendo fração equivalente. Estou pegando uma fração que eu tenho, que minha resposta final ela depende dessa divisão, que é uma fração. Estou multiplicando por 2 em cima e embaixo, para quê? Porque eu olho para um desses fatores, como 1,5, e multiplico por 2. Ele vai ficar inteiro. Ele vai ficar 3. Tá? Então, só que um dos de cima também tem que multiplicar por 2. Ou, se não quiser multiplicar por 2, porque o foco, na verdade, não é multiplicar por 2 só por multiplicar por 2. É fazer esse 1,5 ficar inteiro. Vocês concordam comigo que ele vezes 2 dá 3? Ou não? Sim. Tudo bem? Uhum. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, 12 vezes 86 vezes 2. Não preciso multiplicar em cima. Eu posso até aproveitar que esse 2 que está vindo para cima, esse fatorzinho 2, pode depois cancelar com 8. Tá? Só que embaixo eu quero que um dos meus 1,5 vire em 3. Então, um deles virou 3. Mas ainda tem um outro 1,5 vezes 8. Tá? O que eu fiz foi, multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa, só que embaixo eu transformei esse 1,5 em 3, porque eu queria realmente que ele ficasse inteiro, e o 2 que eu multipliquei em cima, eu só deixei ele em cima. Tá? Poderia ter multiplicado com 12 ou com 86, tem que multiplicar com um dos fatores, apenas um dos fatores. Ou não, ou deixo indicado. Tá? Eu vou fazer esse processo de novo, para poder deixar o meu outro 1,5 como 3 também. Eu quero trabalhar com números inteiros aqui, gente, pra gente, por 2, né? Pra gente poder fazer os cancelamentos direitinho. Então, como é que vai ficar aqui agora? Deixa eu botar aqui para baixo, né? Fica 12 vezes 86 vezes 2. Vou de novo botar um outro 2 aqui agora, tá? Ao lado. Não vou multiplicar nem nada. E embaixo, o 3 vezes. Esse 1,5 vai virar 3, porque eu fiz exatamente isso para poder fazer esse cara virar inteiro. Então, aqui é 3 e aqui é 8. Certo? E agora eu acho que fica melhor para a gente fazer cancelamentos. Por quê? Porque talvez vocês não conseguissem ver o 12 e o 1,5 como múltiplos entre si. Eles meio que são. Só que no número decimal é bem difícil ver os múltiplos do número decimal. Só que o próximo múltiplo do 1,5 seria o 3. Então todos os do 3 também são múltiplos do 1,5. Mas é melhor vocês verem como 3 do que como 1,5. O que a gente vai fazer aqui agora? Cancelar o 12 com 3. Vai ficar 6 e vai ficar 1. Né? Dividir ambos por 3. Posso continuar. Esse 6 com esse 3. Dividir ambos por 3, né? O 6 fica 2 e o 3 fica 1. Beleza. E aí, olha só o que apareceu pra gente. Sobrou um 2, sobrou um 2, sobrou um 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Cancela exatamente com 8 de baixo. Vou só reescrever aqui para não ficar tão perdido, tá? Porque aqui já fiz 2 cancelamentos, depois quando vocês vão ver o material, vocês podem ficar perdidos. 2 vezes 86, vezes 2, vezes 2. E aqui embaixo só sobrou 8. Tá? Então, esse 2 e esse 2 com 8, eles podem todos se cancelar, né? Porque de cima vai dar 8 e embaixo tem um 8 para cancelar. Então, o número mínimo vão ser 86 caminhões.
Essa questão ela é meio assim, dá pra vocês calcularem tudo direto, tá? Dá pra vocês fazerem 45 ao quadrado e calcular e multiplicar e ficar em função de π. Dá pra fazer isso com 41 também, tudo em função de π. Na hora que vocês forem subtrair, sei lá, teria 4.000 π menos 3.000 π. Aí é só vocês subtraírem o que está na frente do π. Deu 1.000 π. Sei lá. Ah, tem que calcular o volume do caminhão. Também, vocês poderiam chegar e multiplicar isso aqui, daria um número decimal, tá? Vocês pegariam um decimal e já deixariam ele mais decimal ainda, na hora de elevar ao quadrado. Tá? Tá bom? Enfim, na hora de vocês dividirem isso, ficaria ruim. Tá? Bem ruim, na verdade. Então, talvez vocês nem achassem 86, né? Sei lá, se vocês chegassem em um número meio que... Tipo, numa divisão meio chata pra fazer. Vocês vão chegar, mas chegaria numa divisão chata. Então, eu olhei pra essa questão e falei, cara, isso aqui dá pra gente poder fazer porque tem esses termos em comum dessa subtração. Dá pra gente transformar nisso e acabou aparecendo um produto notável. Dá pra gente abrir também na soma pela diferença. Tranquilo. Só como os fatores já tornariam ainda essa multiplicação grande, às vezes não é melhor a gente calcular. É melhor a gente deixar eles quietos, porque a gente vai ter que fazer uma divisão no final, e aí é melhor a gente poder pensar em cancelar. Agora, se vocês vão ter essa perspicácia, às vezes, com os números para poder fazer esse cancelamento, eu não sei. Talvez vocês fiquem meio, pô, não, melhor multiplicar. Eu não acho. Eu acho melhor vocês trabalharem sempre pensando em fazer cancelamentos, quando for possível. A questão não induz a gente ter que fazer essa divisão. Tá? Todo mundo conseguiu pegar ou travaram em algum momento aí? Aí eu achei meio confusa, mas. Pode repetir só esse finalzinho dos cortes ali? É o 2 cortado por 2, cortado por 2, cortado por 8, né? Isso. Mas aí vai dar 4? Não, pera. Calma, calma. Ah, não, sobrou só o... Ó, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, tá? Eu substituí esses caras também, né? O volume da vala é isso, o volume do caminhão é isso. Ah, tá, sim. Beleza? 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Eu só abri eles numa multiplicação. Aí depois que eu fui fazendo essas multiplicações. Cortei o π, né? Porque o π está em cima e embaixo. Então eu cortei ele. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu queria deixar aquele 1,5 inteiro. Eu multipliquei esse 1,5 por 2. Por isso que virou 3. Certo? Meu foco de fazer isso era fazer esse 1,5 virar 3. Para depois cancelar com 12 de cima. Entendi. Tá? Uhum. Enfim, depois eu fiz isso de novo. Acabou que a gente cancelou 2 vezes com 12. Mas é isso. Eu estou tentando sempre buscar os números inteiros para fazer cancelamento. Então, se eles estão de uma forma que não é inteira, se a gente conseguir deixar eles inteiros, melhor. Tudo que termina com 0,5, se multiplicar por 2, você já deixa inteiro. A gente acabou também dando sorte, né, de todos os cancelamentos terminarem com 2 vezes 2 vezes 2, que é o próprio 8. Tá? Mas sempre depende. Os números, eles às vezes mudam, e aí vocês têm outros cancelamentos possíveis, com outros múltiplos possíveis. Tá? O negócio é vocês tentarem ir nessa premissa. Deixar os seus números na fração inteiros. É trabalhar com eles inteiros. Porque fica mais fácil de ver qualquer tipo de multiplicidade que vocês precisam ali. Como vocês precisam dividir um de cima com um de baixo, o de cima e o de baixo eles têm que ser um múltiplo em comum de alguma coisa. De 3, de 2, de 5. Tá bom? Sim, professor, eu entendi, mas a minha Alexa ligou do nada. Ela falou junto comigo? Não, ela falou previsão do tempo. Tá repreendido. Mas eu entendi, professor. Obrigada. Por conta do corte, eu não tinha entendido muito bem. Tá, beleza. Mas enfim, essa daí vai ser nesse modelozinho que eu fiz com vocês, né? Calcula o volume da vala, calcula o volume do caminhão, depois divide os dois para poder achar o número mínimo de caminhões. A 1 é parecido, só que a 1
É com um paralelepípedo. Deixa eu só falar com ela, porque meio que já tá no tempo, né? Mas eu não quero deixar vocês na mão também. Eu não comecei pela 1, comecei pela 2. Tá? O que acontece? Eu tinha feito isso na outra turma antes. E vou comentar com vocês aqui agora. Cadê? A número 1. Cadê você, número 1? Acho que eu botei assim, né? É. A número 1, ele dá pra gente. Deixa eu botar do jeito que ele escreveu. Tem uma piscina no formato de paralelepípedo. Aí ele vai dar uma largura lá nesse paralelepípedo. Uma das diagonais do fundo, tipo da face do fundo. Essa aqui é o paralelepípedo, né? Deu diagonal lá da face do fundo. E a diagonal da face, que ele já fala de face, é o que está na frente, nessa face aqui, né? Deu essa diagonal daqui também. E ele vai encher esse paralelepípedo, que é uma piscina, com uma água que vai sair de um caminhão-tanque. Tipo o caminhão-pipa que a gente acabou de ver. Só que ele, nesse caso, já dá o volume para vocês, que é 12 mil litros. Então ele vai dar o volume aqui em litros, em capacidade. Então vai ter essa divisão que vocês vão ter que fazer do volume da piscina pelo volume do caminhão. Só que tem que estar nas mesmas unidades. Isso aqui está em litros. Então tem que lembrar também essa conversão aqui possível, ó, que é litros para decímetros cúbicos. Tá? Porque é importante. Um decímetro cúbico, que é um submúltiplo do metro cúbico. Né? É o metro cúbico vezes 1000, basicamente. O decímetro cúbico. E isso vai ser igual ao mesmo valor em litros. Então, por exemplo, se vocês. Só que vocês entenderem, né? Vocês chegaram lá em. Ô, professor, Oi. licença, eu vou ter que desligar, né? Porque agora eu tive que sair, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Já expliquei pra vocês lá na aula. Valeu, Ananda. Enfim, o que acontece? Se a gente tivesse 400 metros cúbicos, é uma possível forma de achar lá a resposta, né? A gente foi achar o volume do paralelepípedo, achou 400 metros cúbicos. A gente quer saber isso em litros, o que a gente teria que fazer? Né? Da nossa escalinha de metro, depois vem o decímetro, depois vem o centímetro. O que a gente faria normalmente? Do metro para o decímetro, para calcular uma coisa que está em metro para decímetro, a gente normalmente multiplica por 10. Só que, quando a gente fala de volume, é cúbicos. Então isso aqui é ao cubo. Então essa multiplicação por 10, para você sair do metro para o decímetro, não é só por 10, é por 10 ao cubo. Que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Tá? Então cada andadinha dessa, quando a gente fala de medidas de volume, não é por 10, é por 1000. Ou multiplica por 1000 andando para a direita, tá? Ou se vocês vêm que é muito comum também, às vezes a gente acha a resposta em centímetros cúbicos e tem que voltar para decímetros cúbicos. Então a gente, em vez de multiplicar, a gente divide por 1000. Tá? Então o que é multiplicar por 1000? É acrescentar 3 zeros ou andar 3 vírgulas para a direita. E que é dividir por 1000 é cortar 3 zeros ou andar 3 vírgulas para a esquerda. Eu prefiro o negócio da vírgula, porque às vezes a gente não tem tanto zero para cortar. Mas no caso, tipo assim, 400 metros cúbicos, tem que transformar em decímetros cúbicos. Porque é a nossa unidade que joga para litro. É só multiplicar isso aqui por 1000. Então fica 400, acrescenta 3 zeros, né? Decímetros cúbicos. É uma possibilidade, e aí, óbvio, né? Isso aqui, esse valor em decímetros cúbicos é o mesmo em litros. Aí fica 400 mil litros. Outra possibilidade, achei minha resposta em centímetros cúbicos. Não é o caso dessa questão, mas só para vocês entenderem. Aí deu, sei lá, 3 mil centímetros cúbicos. Deixa eu botar assim, que talvez vocês entendam melhor, né? Sem ficar meio perdidos. Deixa eu botar assim. Multiplica por 1000. No caso daqui agora, como eu quero ir para decímetros de novo, né? Porque essa unidade que converte para litro. Como eu estou vindo de uma unidade que está depois do decímetro, eu não estou andando para a direita. Eu estou andando do centímetro para decímetro, estou andando para a esquerda. Então eu divido por 1000. Que no caso é ou anda 3 vírgulas para a esquerda, ou corta 3 zeros.
Aqui no caso daria 3, né, decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 3 litros. Ou seja, a gente precisa dessa informação, tá? Quando ele não dá o volume pra gente ali, tudo em formato de volume, né? Metros, centímetros, dá um volume em litros. Para vocês fazerem essa divisão no final do volume da piscina pelo volume em litros, volume do caminhão, desculpa, vocês precisam ter as mesmas unidades. E no caso, o ideal seria vocês pegarem um volume em litros e dividir pelo volume em litros. Calma aí. Só que o que acontece nessa questão? Tá? O probleminha dela. Vamos lá, o probleminha dela porque ela vai certinho até um certo ponto. Ela vai certinho até esse ponto daqui, ó. Cadê? O que ele dá pra gente é isso que está em verde, tá, gente? Eu sei que tem umas coisas a mais aqui, vou fazendo com o pessoal antes. 5 é a largura desse paralelepípedo. Diagonal do fundo é 13, então esse traço aqui ó, que eu fiz, ok? Diagonal da face é esse que está em azul, né? O valor em azul. Diagonal da face, 2 raiz de 11. Esse cara está errado, tá? Depois, se vocês acharem a questão original, talvez esteja com o valor certo. Por quê? Porque a gente, para calcular o volume dessa piscina, que é importante, lembrem, a gente precisa calcular o volume da coisa grande para depois dividir pelo volume do caminhão para poder saber quantos caminhões a gente precisa. É a mesma coisa, tá? Número de viagens completo desse caminhão. O caminhão vai, leva 12.000 litros, uma vez, aí depois tem que encher mais, então 2 vezes, 3 vezes, então é meio que a ideia. Quantos caminhões? Quantas viagens vocês precisam desse caminhão para ele poder encher essa piscina toda? É a mesma ideia da outra questão, que a gente acabou de ver. Então a gente precisa achar o volume desse paralelepípedo, que é o que eu até botei aqui na outra explicaçãozinha. Deixa eu só passar isso aqui antes que vocês entendem. Mas acho que vocês entenderam quando eu falei que o volume era comprimento vezes largura vezes altura, né? Acho que eu expliquei isso para vocês antes. Né? Comprimento vezes largura vezes altura. A gente precisa dessas medidas para calcular o volume do paralelepípedo. Tá? Que no caso não tinha esse 12, por exemplo. Esse 12 a gente acha porque vem do triângulo pitagórico. Tá? Um dos triângulos pitagóricos. 5, 12, 13. 5, 12, 13. Tá? Então, como essa hipotenusa que ele dá pra gente, né? Que é uma hipotenusa, essa diagonal do fundo, é 13, e um dos catetos seria esse 5, esse segmento, que é o comprimento do paralelepípedo, é 12. Tá? Vocês poderiam usar Pitágoras para achar também, mas se vocês já conseguissem ter essa visualização desses valores aqui, vocês já matariam rapidinho. Tá? Isso aqui é a parte que foi fácil da questão. A questão é, tem um triângulo na face, que também é retângulo, tá? E tem um cateto valendo 12 e uma hipotenusa valendo 2 raiz de 11. E aí eu planifiquei para a galera ver. Esse 2 raiz de 11, gente, pode ter o 11 ali, se pensar, o 11 maior que o 12, não é maior que o 12, mas multiplica por 2 vai dar 22. É maior que 12, só que não é 11, é raiz de 11. Tá? Isso aqui é um valor menor que 12. O 11, raiz de 11, ele é menor que raiz de 16. Todo mundo concorda, né? Por que eu fiz isso? Né? Sim. Vamos dizer assim. Ele está entre o raiz de 9 e o raiz de 16. A gente tem raízes exatas. Raiz de 9 vale 3. Raiz de 16 vale 4. Então a raiz de 11 é um número entre 3 e 4. Tá bom, vamos pensar que ele está mais perto do 4. 4 vezes 2 dá 8. O que eu expliquei aqui para a galera? A hipotenusa, em todos os casos, tá? Vocês podem ver os triângulos pitagóricos. Ela sempre tem que ser maior que os catetos. Tem sempre que ser maior que os catetos. Senão está errado. É uma questão de definição mesmo, de triângulo. Quando você pega um triângulo que tem uma hipotenusa menor que os catetos, está errado. Isso não é possível. Então já está errado aqui. Só que eu não tinha visto isso. Né? Não tinha reparado isso. Quando eu fui usar o teorema de Pitágoras para a gente achar esse segmento aqui, que seria a altura, seria a última medida que faltava, né? Aqui já tem um comprimento que vale 12, já tem a largura que vale 5. Para achar a altura, é esse xzinho, né, que eu botei aqui, eu joguei desse triângulo, os segmentos dele no teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, está aqui. Um dos catetos ao quadrado está aqui, e o outro cateto 12 ao quadrado está aqui. Só que isso daqui dá 44, tá? Eleva o 2 ao quadrado, dá 4. Eleva o raiz de 11 ao quadrado, dá 11.
Dá 44. Do outro lado, tá, tem esse 12 ao quadrado, que já dá 144. Como a gente quer achar o valor do x, quando a gente joga 144 para lá subtraindo, isso aqui vai dar um número negativo. Tá? O BO não está nem aqui, na verdade. Essa subtração não está errada. O problema daqui dessa questão tá que a gente não achou o valor do x tendo um número negativo. Só de achar um número negativo já para achar um segmento na geometria está errado, né? Já está errado ali, mas fica totalmente errado quando, pô, tu tem uma raiz quadrada de número negativo. Isso não existe. Não é um número real. Tá? Então aqui, ó, bum, tá errado. O que aconteceu? Só para vocês poderem entender. Ele continua essa questão. Tá? Aqui, ó. X ao quadrado mais 144 igual a esse cara aqui que seria 44. O que ele fez? Ele era para dar menos 100, ele falou que deu 100. Aí, continua a questão. Porque ele chegou no valor ali, conseguiu achar o volume da piscina, né? Tendo comprimento 12, largura 5 e altura 10. E ele achou 10, mas está errado. Isso aqui está errado. E ele conseguiu terminar a questão, porque pegou o volume da piscina em metros cúbicos, transformou para decímetros cúbicos, que a gente explicou, é só multiplicar por 1000, e aí é o valor em litros, 600 mil, dividiu pelo volume do caminhão, e achou que eram 50 caminhões, 50 viagens, né? Seja lá o que for. Tá? Mas a questão está errada aqui. Aqui, no caso, né? Dele ter botado esse valor da face diagonal da face valendo 2 raiz de 11. Tudo bem? Vocês entenderam onde está o erro dessa questão e mais ou menos como que se faz ela? Sim. Tá? Eu não quis fazer porque eu ia chegar na mesma coisa que eu cheguei na turma que eu fiz uma hora antes da aula de vocês. Então, eu preferi explicar ela nesse finalzinho para vocês, pô, pegaram a questão número 4. É muito parecida a ideia de dividir os volumes, mas é diferente porque aqui não é cilindro, né? A gente tem que calcular o volume do prisma, usando essas questões das diagonais, tem ali um triângulo pitagórico. Se a questão tivesse esse valor aqui da diagonal da face certinho, né, para dar um valor maior que os catetos, acho que a questão não se desenrolaria certo, tá? Não teria nenhum problema. Esse Pitágoras aqui depois daria um valor correto, né? Não daria um valor negativo aqui nessa subtração. E aí depois seria só multiplicar todas as 3 dimensões, acharia um volume, teria que converter para litro, dividiria e acharia a resposta. Tá? É isso. Mas talvez se vocês depois acharem a questão original em algum livro, alguma coisa assim, seria interessante. Porque dá para fazer com os valores corretos, todo esse procedimento. Tá bom? Enfim, vocês vão ter mais um tempo ainda, né? Se o teste fosse amanhã... Eu agradeci muito a Deus por terem passado o teste pra semana que vem. Mas não dei A mole não. 193, na verdade, tem 3 tempos, que aí vão ser 2 amanhã e 1 na quarta. Entendi. Mas o testezinho dele aí pelo menos 2 tempos, né? Pra vocês fazerem. Pelo menos. Enfim, Eu gente. acho que eu achei a original. A questão original. Ah, é? Manda lá no grupo, que aí a gente já tem a referência certinho. Eu tinha olhado as questões da lista no meio da aula aqui, aí eu vi o enunciado parecidíssimo. É essa aqui, então. Enfim, vocês entenderam mais ou menos a ideia. Façam essa questão, tá? A original mesmo. Eu diria que assim, do que ele botou no quadro, se vocês tentarem dar uma olhada nessa lista, o que são as questões originais, se estão ali, ou se estão no livro, vão pelas originais, tá? Refaçam as originais, porque aí vocês vão ter as respostas corretas, né? E talvez até ver exatamente, né? Quais originais estão nessa lista das que ele passou no quadro. Porque aí a gente reduz a quantidade de questões para ver quais que não foram aplicadas dessa lista. Eu até botei lá no Classroom, tá? São acho que 12 questões. Enfim,
o que sobrar dessas questões provavelmente vão ser as outras 3 questões que vão cair, tá? Ele falou mais ou menos isso. Vou mandar para vocês aqui o que me mandaram, né? Foi o quê? Cadê? O simulado vai ser... Ah, o simulado. Ainda vai passar um simulado mesmo, cara. Ah, ele vai passar um simulado? Pelo que eu tô vendo aqui na mensagem que me enviaram. Mas também sei lá, né? Sei lá qual é a vericidade dessa mensagem. Ele tinha dito que só ia passar o simulado pra PB. Pra o quê? Ele disse que só ia passar o simulado pra... Agora não é mais PB, é PT, prova trimestral. Ah, tá. Aí é sobre. Ele Entendi. falou que ele ia passar. Não, Cara, é meio que aquilo, né? Se vocês pudessem fazer tudo e tentar ir desenrolando essas questões e fazendo aos pouquinhos, pô, é melhor. Até porque vocês vão ter o teste agora mais lá pra frente. E vocês, como tem muita questão, e tudo meio que é possível, ainda mais nessas 3 que ele falou aqui, né? Enfim, eu faria isso. Mas como ele talvez ainda vai enviar esse simulado, que aí talvez sejam as questões mais direcionadas possíveis, eu não sei, né? Às vezes fica esse negócio de espera um pouquinho para receber o simulado e ver quais são as questões certinhas. Mas parte delas vocês já têm, tá? Parte delas já estão aqui, vocês viram nessa aula, beleza? Vocês viram vários conceitos importantes, essa questão de como planificar é importante para vocês verem a figura direito, como vocês calculam o volume de cilindros, vocês fizeram algumas questões aqui com isso. Tá? Eu diria talvez para darem uma revisada também volume de prisma com base hexagonal, que não é difícil, mas precisa visualizar, tipo, questões assim. Não só, tipo, visualizar não, né? Precisa fazer. Só visualizar, às vezes a gente vê e acha, ah, tá, vai cair, mas se não fizer, a gente não para nos valores ali pra ver como é que faz de verdade. Tá bom? Gente, usem o grupo para poder tirar dúvidas comigo. Tá bom? Eu vou ficar essa semana toda, no tempo que eu tiver disponível, para poder tirar dúvidas de vocês por lá. Tá? Então aproveitem isso e estudem. Tá? Porque é muita questão possível. Mesmo com esse simulado que ele vai dar mais direcionado, pode ser que, sei lá, ele invente na hora do teste. Tá bom? Tá bom. Tá, mas fiquem em paz que vai dar bom. Bem, acho que é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Bons estudos. Tá bom, tchau, professor. Valeu, tchau, tchau.